Fala galera, estamos aqui agora no VIP Studio Barra Podcast com o proprietário, fundador e o faz tudo da casa, nosso querido irmão Ismael aqui, ó. Ele vai falar um pouco da trajetória dele, como ele chegou, né? Desde a parte de música, que ele trabalha com música também, e como ele chegou nesse tipo de plataforma que é podcast. Que para você que não conhece, o VIP Studio Barra tá aqui em Joinville, fazendo podcast, fazendo filmagens também para você que precisa fazer filmagem para sua empresa, fazer podcast para sua empresa, vídeos tutoriais, ele faz tudo isso também. Alguém que precisa de música também, ele faz também toda a parte de música também. Né, Ismael? Exatamente. Fala um pouquinho aí, Ismael, coisa linda do tio. O serviço barato é podcast. O caro é música. Tá. Aí o pessoal escolhe, né? A conta pra mim, eu quero saber, porque mesmo pra quem não conhece, eu conheço o Ismael há muitos anos, né? A gente já conhece desde infância minha e adolescência dele. E ele vem de uma família já de músicos lá de Barra Velha. E hoje tá aqui em Joinville, pra você que quer fazer o seu podcast, é aqui em Joinville mesmo, aqui no Jardim Sofia. Então, como começou a música na tua vida? Vamos começar lá do começo. Lá no começo, a música na tua vida, como começou? Cara, a música na minha vida começou com 6 anos de idade. Eu tô com 43 anos. Só que eu comecei a música não para virar músico de banda, enfim. Naturalmente comecei na igreja, né? Como 99,9% dos músicos do mundo. E comecei meus estudos ali e a cabeça meio que já era musical desde criança. Então ela acabou indo para esse lado, se tornou a minha profissão, que eu faço até hoje, cara. Isso começou muito antes de Barra Velha. Dava aula de música também naquela época? Eu comecei em 1984, cara. Meu, não era nem nascido ainda. 1984. Aí em Barra Velha, eu fui para Barra Velha com os meus pais em 1992. A gente foi para Barra Velha. Então, assim, ali eu já tinha uma certa estrada no estudo da música, essa parte de criação musical, né? Mas tudo dentro da igreja, né? Uma boa parte, cara, dentro da igreja, né? Uma boa parte. A música, ela é muito expansiva, então, assim, a pessoa falar que vai estudar música, só música evangélica, ou o outro falar que vai estudar só música popular, música secular, é mito. O teu ouvido, ele absorve, cara. Você escuta tudo de tudo, mesmo que você diga que não. Porque tu não tem como controlar o que vai entrar no teu ouvido. Não tem como controlar o que vai entrar nos seus olhos, né? Uhum. Então, meu início de trabalho com música foi ali já a partir dos 6 anos, cara. Eu já entrei na pilha. Eu e o meu irmão mais velho, O Mag. Que é um baita músico também. Nós íamos todo sábado para a orquestra, porque tinham as aulas que eram tomadas. Eles entregavam para nós um livro de partituras chamado o Bona. Chama-se Bona, que você começa a praticar a tua leitura musical nesse livro. Então, tu vai começar a entender sobre partitura, divisão musical, divisão rítmica ali. Eu nunca entendi aqueles livros. E todo sábado nós íamos. Então, a aula começava 7 horas da manhã no sábado, eu lembro. E aí eu queria tocar saxofone na orquestra, com 6 anos. E o maestro da orquestra, o maestro Nélio, ele era um grande trompetista, sabe? Um grande trompetista. E aí ele me deu um trompete para mim estudar. Então ele meio que me deu um instrumento que eu não queria. Então um garoto de 6 anos com um instrumento que tu não quer é meio desestimulante. Mas mesmo assim eu ia para lá para estudar. Aí o meu irmão Mas aprendeu a tocar trompete? Sim, é um monstro de um percussionista, né? Ele começou a querer estudar instrumento de sopro também. Ele começou a tocar
é o que eles chamam de contrabaixo, que é um instrumento de sopro, aquele grandão assim, ó. Isso aí. Sabe? Que dá um monte de volta e sai aqui. Contrabaixo. Aí então a gente saía 6 horas da manhã de casa, no sábado, eu com trompete, Ele com contrabaixo. contrabaixo e tocando, cara. Pela rua. 1 hora a pé pra ir. Pum, E 6 horas da manhã, né? o meu irmão lá, pum, 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 pum. A vizinhança. E eu com o trompete todo atravessado. Era assim. Essa é uma parte que muitas pessoas não sabem como que foi o nosso primeiro início ali. Aí, nesse meio, já em seguida, aí, então eu ganhei um instrumento eletrônico, que era um teclado, do meu pai, e já era um instrumento muito avançado na época, né? Então ele tinha uma parte de sintetizadores, ele tinha uma parte de sequenciador rítmico e ele tinha uma outra parte só para gravações, entendeu? Naquela época já era um instrumento que já gravava em 10 canais separados. Isso era muito avançado para a época. E ali eu aprendi a produzir. Produção musical. Ali que é um trabalho que tu faz hoje também. Que é o trabalho que é o meu a minha história é baseada nesse trabalho. E foi aquele estalo ali de começar a estudar, a gravar todos os dias, se ouvir o que você tinha feito, errar muito, né? Repetir, até alguém começar a ouvir e gostar. Porque, na verdade, tu exercita a repetição, que é o que faz tu criar excelência, que faz tu ficar bom. Né? Quanto mais tu erra, vai te mostrando o teu erro, vai mostrando onde é que tu tem que acertar. Então, erra aqui, vai acertando. E o cérebro humano, ele é incrível, cara. O cérebro humano quer ver nessa idade que tu é uma esponja, né? Então, tudo que te der, tu vai absorver, né? Então, aquela parte de criação, a parte eletrônica, aquilo me fez entrar no mundo da música, assim, e nunca mais sair. Eu sou desse princípio também, que eu penso assim, que tu quer aprender alguma coisa de pequeno. Tu tem que pegar os teus filhos e ensinar aquilo ali que ele gosta, ver o que ele gosta, e ensinar para não, tu vai aprender direito então, desse jeito. Porque aquele momento ali é o de formação de toda a capacidade coordenativa, motora, mental da criança desde ali. Exatamente. Vai formar lá no futuro que ele vai querer ser realmente. E vai fazer com gosto. A música, eu comecei com 6 anos, mas na verdade a música tu começa a partir dos 3 anos de idade. Então eu já comecei 3 anos, com 3 anos de atraso, né? Mas enfim, para uma realidade do Brasil, eu comecei muito cedo, entendeu? Comecei muito cedo. E aí foi onde eu fui levando. Depois eu comecei a trabalhar com música, entendeu? E eu sou um arranjador profissional há muitos anos, porque a minha mente já foi levada para a parte da música, mas para a parte da criação musical. Então, eu não sento para tirar repertório, entendeu? Eu não sento para ir tocar em bar ou numa banda. Isso realmente não é o meu mundo dentro da música. Eu sou os bastidores disso. Isso mesmo, bastidor, então, produtor. Então, produz o artista. Tem muitas músicas hoje no mercado aí que as pessoas sentam para tocar e tirar para apresentar nas bandas, com os artistas, que fui eu que criei. Porque a maioria não sabe, parte. Né? É normal, isso é normal. Assim. Tem muitos bons arranjadores no Brasil. O Brasil é muito musical, cara. Tem muitos músicos feras, sabe? Hoje, nós não passamos pelo período, assim, dos músicos que realmente são virtuosos do Brasil estarem em ascensão, entendeu? Porque a música não pede mais isso. A música não tem uma musicalidade mais profunda, entendeu? Ela tem muitas vezes um áudio muito profundo, com uma qualidade muito importante, mas a parte de criação musical mesmo, de você pegar lá um arranjador, um produtor, um maestro e mandar realmente ele explorar os sentimentos que se pode provocar na mente de uma pessoa
ao ouvir uma música, isso realmente hoje meio que foi deixado de lado. Ficou muito mercado e menos sentimento a música. A gente vê isso nos cantores hoje em dia ao vivo, né? Sim. A gente vê isso. Sim. Que nem assim, ó, tô falando disso, vou pegar esse teu gancho aí. O que acontece? Muitos artistas que eu vejo, assim, né? De qualidade musical, assim, que dá pra contestar bastante. A maioria deles é só alguma coisa, assim, por causa de produtor. Porque, assim, os 40% é Sim. talento, mas os outros 60% é produtor. Cara, eu já cansei de dispensar pessoas, artistas, porque eu sabia que não ia virar, entendeu? Às vezes eram negócios bons, mas assim, falando na questão musical, já teve vários, cara, que até de uma maneira muito cordial eu fui me retirando, porque Se esquivando. tu ia produzir uma coisa maravilhosa ali, porque se você tem dinheiro, você consegue produzir o que você quiser. Mas na hora do vamos ver lá, que é o ao vivo, quando tu pega o microfone na mão e não tem um produtor para arrumar, fazer, sincronizar, afinar ou trabalhar a tua presença de corpo, né? A tua expressão corporal, a tua fala, a tua oratória, a pessoa realmente vai ter sérios problemas, né? E já teve vários, caras, que eu via que não ia nessa parte, eu preferi deixar a pessoa amadurecer. Muitos amadurecem, cara. Entendeu? Tá, mas vamos voltar pra tua história aí, que a tua história é muito legal. E a maioria do pessoal não conhece. Tu veio ali da parte musical, daí teve o Mag, aí também tem a Raquel, que é a tua irmã, que também veio pra área da música também. O meu pai e minha mãe... Meu pai tocava, minha mãe cantava junto com ele. Por sinal, são duas pessoas muito abençoadas. Um beijo pra vocês. Eles hoje estão em Portugal, né? Morando lá. Junto com o Caçula. Junto com o Caçula, que também é um... Baita músico também. Um músico muito, muito exemplar, né? Um cara meu parceiro de bagunça. E aí, então, nesse bolo, todos se envolveram, tiveram um ouvido musical desenvolvido, né? Pelo ambiente, né, cara? Pelo ambiente. Música em casa todos os dias, né? De manhã, de 20 tarde. 20 horas por dia, só desligava às 4 horas. Muita música, muito estudo de música, muita prática. Então, todos acabam ficando com aquele ouvido musical, né? De todos, hoje, o que trabalha com música mesmo, que dedica, que tenha um trabalho profissional com música, sou eu, que fui para esse mundo mesmo e nunca saí. E nunca da área de produção, sair, né? Na área de produção. área de produção musical. Mas todos eles, cara, a hora que é época assim de Natal, que reúne todo mundo... Um pega um instrumento, outro vai no piano, na sala lá, junto à família. É lindo de ver. Eu acho que o único que era eu, que não sabia tudo, não sei tocar nada até hoje, né? Violão 15 anos. Você é o único filho o único irmão mais novo que a gente, assim, sempre teve um pouco de pena no sentido musical, né? Para outras coisas, tu é um sucesso monstro absoluto. Agora, essa parte da música, acho que nós vamos jogar a parte da administração para você. Não, a minha parte é mais vai cuidar da carreira, vai cuidar da carreira. A minha parte administrativa. Tá, e depois da música ali, tu veio da produção musical, produziu um monte de artista, coisa e tal. E foi vindo, mesmo assim, tu tava em Barra Velha... Aí depois agora tu veio pra Joinville e continuou na área da produção musical. Em 2005, cara, eu estava morando em Barra Velha. Daí eu produzi um álbum para um amigo meu que chama-se Naor de Almeida, que mora nos Estados Unidos hoje. É um maestro, um cara... Ele tem mais tempo de música do que eu de vida. Então, assim, o cara conhece muito. E ele tinha, na época, isso em 2005... Se não me falha a memória, 2005 ou 2004, acho que foi 2004, ele me procurou, um amigo levou ele lá em casa, daí ele tinha acabado de vir dos Estados Unidos e ele queria gravar um álbum instrumental, ele um saxofonista,
Então ele tinha estudado na Berkeley de Boston, nos Estados Unidos, que é a maior faculdade de música do mundo. Poxa. E aí ele precisava de alguém para produzir um álbum para ele. Aí então eu fiz a produção desse álbum para ele, que depois se tornou num CD e depois se tornou num DVD ao vivo. Aí quando nós fomos ali, aí depois o pessoal que fez a reprodução do disco dele, eu lembro, isso em 2005 já, fez a reprodução do disco dele, então esse pessoal me fez algumas propostas de parcerias de trabalho, né? É que uma coisa vai chamando a outra, né? Vai chamando a outra. Vê que tu é um profissional dedicado, vê que tu realmente entende do que tá fazendo. É isso aí. E aí, então, aí eu de Barra Velha eu fui para Itajaí. Eu fiquei de Itajaí de 2005 a 2011. Eu fiquei lá, aí nós montamos lá uma gravadora chamada Brasil Music. A Brasil Music, em 2 anos, ela já era a maior gravadora do sul do Brasil, sabe? Em 2 anos, nós já tínhamos construído 3 prédios, cara, só para aumentar a estrutura, porque foi crescendo muito, centenas de clientes, sabe? Então, e ali foi uma outra fase de conhecimento, porque aí envolveu rádio, envolveu televisão, entendeu? E foi para outro patamar. Baita bagagem daí, né? Baita bagagem. Aí a visão realmente mudou. Então, nessa hora entrou a televisão ali no teu repertório hoje, no caso. Exatamente. Aí lá eu tinha um sócio, ele era presidente de 6 emissoras de TV, né, cara? Então a gente tinha divulgação 24 horas de TV, nós tínhamos lá divulgação 24 horas de rádio e mais a estrutura de clientela. Já era um trabalho bem profissional já naquela época. Já era um trabalho muito profissional, cara. Ali a gente gravou... Cara, nós gravamos uns 700 álbuns, assim. Poxa. Foi muita coisa, era muita gente. Era 20, 30 contratos sendo cumpridos ao mesmo tempo. Tanto para artista já profissional, com carreira sólida, quanto para amador iniciando. Legal. Exatamente. Então ali tu trabalhava pesado no negócio. Essa te dando assim um tapinha por alto aqui, senão nós tínhamos que fazer um podcast só dessa parte aí. Pô, que legal, né, cara? Legal. Então, assim, tá vendo pra você que quer ser um artista, não tem um produtor, tá procurando um produtor, tá aqui o cara. O cara tem bagagem, tem história, tem vivência e é um baita profissional. Tô falando porque eu conheço desde a minha infância. E outra coisa, assim, uma coisa que me preocupa um pouco, sabe? Mas também eu sei que é o ciclo das coisas, porque um dia eu também fui assim. Então, muitas vezes eu vejo o artista, ele quer fazer sucesso, ele quer ter uma qualidade profissional, mas ele não peneira qual é o produtor que ele vai trabalhar. E, cara, isso aí é o que vai determinar... O sucesso dele, é o que eu falo. É que nem jogador de futebol, é que nem artista, é que nem... Cara, se não tiver uma pessoa ali boa, de qualidade, por trás de um bom artista... não vai funcionar, entendeu? Eu comparo isso ao homem que não tem uma mulher boa ao seu lado, né? Eles falam por trás, mas não é, do lado, né? O cara não vai conseguir chegar a lugar nenhum, cara. Se o cara for pica, o cara vai chegar a algum lugar, mas se o cara tiver uma mulher pica do lado também, vai chegar muito mais longe, cara. Vai alcançar patamares, entendeu? Que ultrapassa a mente da pessoa e fala, olha onde esse cara tá, onde essa mulher tá. Eu falo isso pelo meu trabalho com podcasts agora, o suporte que eu tenho, por exemplo, que a Lu me dá, que é todo, se não fosse a Lu, estando do lado, te motivando, porque... Acreditando, né? Porque como o carro-chefe da empresa ainda é produção musical... Sim. Então, é muito fácil, né, cara? Pô, mas será que eu preciso me desgastar com mais isso? Abrir mercado... gerar clientes, ir atrás, não sei. Não, mas aí você vê alguém que chega, vamos lá que vai dar certo, vamos fazer. Isso é massa. Entendeu? Isso aí é tudo, cara.
Isso é legal, cara. Isso é legal. Quando tem uma pessoa que acredita nas loucuras que tu quer fazer, é bem legal mesmo. É isso aí. Eu sei bem disso aí, quando eu fui candidato também, quando eu fiz as minhas loucuras lá em Barra Velha. Mas a tua questão é muito diferente, porque tu é um profissional dessa área. Tu já vem profissional dessa área desde a tua infância. Né? Já foi apresentado pra ti desde a infância. A música pra mim nunca foi uma brincadeira, cara. Entendeu? Ela Tu já gostava. Nunca foi uma brincadeira, nunca foi um hobby. A música pra mim é a minha única alternativa de vida. Eu acordo de manhã, eu sou produtor, cara. Eu vou dormir, eu sou produtor. É a tua vida profissional. A maioria das vezes, quando eu vou sonhar, eu sonho com produção. Eu imagino ele lá tocando dormindo, pensando, não, aumenta o tom, peraí, não, só equaliza. Eu saio com o carro, aí quando tu começa a andar na rodovia, daí tu para, se quer mente dá aquela, aí tu olha, eu olho pra Lu, que tá do meu lado, vou fazer uma brincadeira relacionada com música. Quem não sabe, a Lu é a namorada dele, tá aqui no estúdio com a gente. E a Lu é a dona do, do coração dele, ó. Levou tudo o coração. Vocês querem gravar podcast, tem que falar com a Lu. A Lu é empresária dele. É empresária do produtor. Tá, e daí tu foi pra televisão, na televisão tu começou a pegar essa parte da mídia, assim, vista. Não só cara, o audiovisual também agora. A televisão é uma coisa muito diferente, porque assim, minha experiência com TV não é só com música daí. Aí já pega todas as áreas empresarial, área política, todas as áreas da sociedade mesmo. Por quê? Porque uma coisa que as pessoas não sabem da TV. A TV, ela é um único veículo no mundo que recebe a notícia antes de ir para você. Então, ela escolhe como que ela vai passar essa notícia. Hoje tem muita manipulação, mas enfim. Tu entendeu? Então, se eu quiser manipular, é fácil. Se eu quiser negociar, é fácil. Tu entendeu? Pegou lá alguém mandou, sei lá, um áudio ou um vídeo de uma escuta de um empresário ou de um político ou de uma pessoa se corrompendo. Aí o cara chega e entrega. Não, mas o cara chega e entrega. Aí você olha isso, se você quiser, você coloca a notícia na íntegra. Se você quiser, você não coloca a notícia. Se você quiser, se você for pilantra, você pode ligar para a pessoa. E aí, tá aqui, ó. E aí, como é que nós vamos fazer? Entendeu? Tem bastante, então, o poder que isso é dentro de uma nação é muito grande, esse poder, tá? Não tem nada que se... Cara, primeiro é Deus, que é o Todo-Poderoso, e depois o poder da mídia, que pode fazer o que quiser antes de chegar nas pessoas. Sim. Aí desde a época do jornal já era assim, já. Isso não tem nada que se compare. Mas, por outro lado, cara, eu como produtor... dentro de TV, de rádio e de gravadora, eu deitei e rolei, cara. Qual que era meu lance? Meu lance era abrir portas para todo mundo que chegasse perto de mim. Então teve muita gente, cara, que eu consegui fazer assim, alçar um voo, entendeu? Muita gente, cara. Centenas de pessoas. Eu chegava e ligava, é o seguinte, já viu como é que foi a tua primeira visita aqui? Eu já liguei pra ti, João, legal. É o seguinte, tem isso aqui, eu sou assim, cara. O meu lance é abrir portas. E o legal é que tu é um profissional. Tu é um profissional, teu tipo de trabalho é um trabalho profissional. E eu não tô te oferecendo uma brincadeira. Isso me chamou muita atenção, porque a maioria das pessoas acha que podcast, que produção musical, cara, é um hobby, não é um hobby, não é uma brincadeira. É uma vida que tu pode realmente seguir, uma carreira que tu pode realmente seguir, né? Isso aí. O cara vem querer cantar, fazer uma música contigo, cara, leva a sério. O trabalho vai ser feito sério. É um negócio extremamente profissional. Tipo assim, hoje a pessoa chega pra mim, vem falar comigo, isso eu quero, não quero, tal. Eu vejo que o cara é um fanfarrão, cara. Já era, mano. Pode procurar outro. Não tenho tempo pra isso. Não tenho tempo pra isso. Tempo é dinheiro. Né? Além de tempo ser dinheiro... Time is money. Além de tempo ser dinheiro, cara, a pessoa precisa estar muito focada do que ela quer. Entendeu? E geralmente eu sou o degrau
em que É realmente escada, o cara é vai, escada. vai ter que dar meia volta e voltar pra casa, É bicho. escada pra pessoa, É. o artista, no caso, né? Eu sou tipo como se fosse um médico. Por quê? Porque se tu vai lá no médico e tu tá doente e vai lá e faz uma consulta e ele vê que você tá doente no resultado do exame, ele não vai mandar você jogar futebol, cara. Ele vai dizer, não, vem aqui comigo, vamos pro hospital, eu vou te operar, cara. Tu vai pra mesa de cirurgia agora, porque senão tu vai morrer. Então, se uma pessoa entra dentro do estúdio, do ambiente de estúdio, de uma produtora, ou no meu escritório, o que for, e ele for me perguntar, eu não vou olhar para ele e dizer, meu, você canta muito bem, vai que vai ser sucesso, vamos fazer. Não, cara, eu vou olhar para a pessoa, eu não vou desmerecer ninguém, porque não é dessa forma, mas não vou passar a mão na cabeça. Eu vou olhar e dizer, ó, você precisa mudar isso. Isso vai levar, isso aqui vai agora, aqui, ó, aqui que você já resolve. Eu vou dizer, ó, você vai levar pelo menos uns 2 anos para amadurecer isso. Tá, mas é legal quando tu, tipo assim, encontra alguém que já tem um talento nato. Já. Sim. Isso é muito massa, por exemplo, ó, esses tempos eu tive que ir até a cidade de Mariana, em Minas Gerais, só para assinar um contrato, cara. Meu, você não tem noção o que é sair daqui para ir para Mariana, cara. Você pega um voo em Joinville ou Navegantes, no meu caso foi de Navegantes. Uhum. Aí você vai até Belo Horizonte, depois não tem mais aeroporto. Aí é o seguinte, 450 quilômetros de estrada que não é duplicada. Meu, você sabia que nós aqui não somos mais acostumados a andar em estrada normal? Estão mal acostumados. E a curva? Mal acostumado. Curva. Aí eles foram até lá, eles saíram de Mariana, foram até Belo Horizonte, me encontraram, entrei no carro, viajei até lá, fiquei 4 dias com eles, só conhecendo eles, cara. Ouvindo, fomos para dentro do estúdio, liguei um piano lá, quero ouvir a voz, era uma cantora e tal. Fizemos um laboratório intenso, entendeu? Tanto dentro de estúdio quanto no pessoal, porque era uma produção muito grande que eu precisava ver com quem que eu estava lidando, qual era o potencial, o que dava para puxar, o que tu vai criar para o público que vai fluir através daquela pessoa. É muito profundo o negócio. E aí, certo, fizemos o contrato, assinamos o contrato e vim embora, né? Um contrato alto, cara. Era um dinheiro muito, muito alto, assim, né? E aí, voltei e o que ficou pré-acertado? Era que o artista ia começar a me mandar as músicas, as composições, que ele queria fazer algumas pra gente começar a narrar. Cara, eu fiquei 1 ano esperando. O contrato passou, eles pagaram, passou o tempo do contrato e não aconteceu. Depois, a mãe da cantora um dia me acionou, me ligou, né? Que eu perguntava, o que está acontecendo? Não, mas eu preciso de tempo. Não, tempo é uma coisa, 1 ano... Poxa, não falou uma gestação. Aí o que aconteceu? A cantora estava passando por uma depressão, entendeu? E ela não conseguia compor. Até o dia que eu recebi uma notícia da mãe dela, que a mãe teve que correr até a faculdade porque ela tinha tentado se matar, cara. Meu, mas era talentosa, mas... Não, você não tem noção. Cantava demais, dançava, falava 3 idiomas, pessoa com uma estrutura incrível. Nossa. Só que estava passando por um problema psicossomático, né? E aí, então, quando eu vi tudo aquilo, então eu falei para eles, olha, vocês não precisam me pagar, fica aí com as coisas, eu não preciso ficar, não vou pegar o dinheiro de vocês e não é a hora de vocês produzirem nada. Primeiro, acabou não fazendo esse trabalho, então. Sim, resolvam esse problema, era muito sério, cara, a pessoa tentou se matar. Como é que tu vai querer sair em turnê com uma pessoa que estava ali tentando se matar? É lógico que não é o tempo dela, é lógico que ela vai gravar, vai gastar dinheiro e não vai virar. Poxa... Né? Entendeu? Então, se ela pegar lá uma rotina de 30 shows por mês, como é que ela vai fazer numa depressão? Tendo que cantar, dar entrevista em rádio, televisão, internet, mais a parte de mídia social. Não vai rolar. Agora que falou isso aí, isso é bem interessante, porque quem tá ali no TikTok, aqui no celular, olhando o artista, fazendo festinha, coisa e tal, ou tá vendo o artista cantando, muito feliz, coisa e tal...
Não vê os bastidores por trás. Não tem nem Não vê que o cara fez, que nem tu falou, 30 shows em uma semana, em um mês, vamos dizer, né? Mas e o detalhe, você faz um show em Joinville, aí você vai fazer o show amanhã lá em Ponta Grossa. Aí de Ponta Grossa você vai lá para Dourados, no Mato Grosso. De Dourados você vai lá para Goiânia. No outro dia, em 3, 4 dias, você rodou quase 5.000 quilômetros. Isso é desgastante para a equipe e para o artista. E outra coisa, a gente olha o artista com avião. No início da carreira não tem avião, é ônibus e torcer para ônibus não estragar. Não ninguém virar tem na milhões curva para gastar, né? Porque até esse tempo a gente teve acidente de uma dupla, né? Que virou na curva um ônibus ali, morreu acho que dos... Isso, teve aí há um cara, tempinho atrás aí, né? Aconteceu já várias vezes, né? Por exemplo, Cristiano Araújo, né, cara? Saindo do show, bateu o filho do Leonardo também. Né? O Pedro, que não, graças a Deus não morreu, mas ficou com uma leve sequela. Mas ele pensou que estava bem para ir dirigindo em casa. Exatamente, então é muito perigoso. E não é só para quem é músico, essa parte de estrada é perigosa, para o cara que é vendedor, para quem tem que viver na estrada é perigoso, né? Então essa parte eu sempre procuro jogar muito sério com a pessoa. E isso eu aprendi muito dentro da TV, cara. Porque ali não tem brincadeira. Você vai lá, por exemplo, eu vou pagar uma entrevista na TV. Tem canal que vai te cobrar 20 mil reais por baixo, bicho, pra tu ir ali e ficar 5 minutinhos falando. Não, propaganda na televisão é cara. Eu quero ir num programa nacional aí. Tu pode pensar a partir de 400 mil. Na casa de 1 milhão. Então tu tranquilo, achem um investidor que vai vir quente junto, beleza? E tu tá preparado para gastar esse dinheiro todo? Porque será que você vai dar esse resultado fazendo jus a isso? Então essa parte do produtor, do maestro, do arranjador principalmente, é muito importante do lado do artista. E a gente tem que jogar limpo, porque se eu te enganar hoje, dizer que você canta bem, que você vai fazer, vamos fazer, você vai te dar o meu dinheiro. Mas daqui uns meses você vai me ligar e vai dizer, ter resultado, cara, não adianta tu me nada. enganou. E aí o que eu vou fazer? Então tem toda uma parte complexa que é bem diferente, cara. Tu pegar um violãozinho, ficar tirando música no Cifra Clube e tocar no barzinho, cara. É muito diferente, entendeu? A produção é muito mais complexa. Tirar música não é uma tarefa tão fácil. Mas, cara, criar não é porque a música não é só voz, né? A música não é só voz, a melodia. Sim, tem todo um aparato ali que vai fazer com que as pessoas ouçam a música e tenha uma aceitação. Porque o ouvido humano, a nossa parte de audição é a única parte que não evolui, entendeu? Só para quem vai estudar música ou algo assim. Por exemplo, quando você ouve uma música, né? Você ouviu uma música lá, aí você não gostou, você não vai dar um parecer por que tu não gostou, só vai dizer assim, gostei. Não gostei muito não, cara, não sei, não... Entendeu? Porque o teu ouvido não evoluiu. Tu só ouve e é igual um bebê. O que o bebê faz? Ele chora quando tá com sede, chora quando tá com fome, chora quando tá com sono. O dispositivo dele é chorar. O nosso dispositivo auditivo é dizer gostei e não gostei. Tu entendeu? Sim. Então, por exemplo, não virou a música tal. Aí você vai perguntar pra mim e dizer, cara, eu sei por que não virou. Erraram na letra. Outra coisa, eu deveria ter gravado de repente um tom acima, porque ia puxar mais a voz para puxar o sentimento, rasgar o coração, faltou. Então eu sei dar um parecer mais técnico, por que às vezes a música virou, ou por que ela é um sucesso. É porque a música é assim, né? Ela tem o poder de fazer a pessoa ficar grande. É que a gente falou, a música... ela tem aquela capacidade de fazer multidões chorar, sim, né? Ou o povo ficar bem doidão mesmo. Exatamente. Né? É que nem esse dia eu tava vendo um podcast, por que pareça, e o cara falando, o problema do brasileiro é que só ouve só uma música de corno e de dívida. Por isso que tá do jeito que tá o Brasil. Cara, e a maioria das músicas que a gente escuta hoje, assim, claro, melhorou bastante.
Mas tem bastante música que ainda vai pro mesmo tema ainda. Sofri por ela, ela me deixou, tô parado aqui, ela não vem, né? Esse tipo de coisa. E a gente vê o funk que veio com uma pegada totalmente diferente. Quando veio do funk ostentação, né? Que hoje tu vê, eu tô trazendo a retrospectiva de, vamos dizer, 10 anos atrás, quando começou o funk ostentação ali, que deu aquela alavancada. Meu, essa molecada tá tudo rica, né? Porque a música proporcionou isso pra eles. Antigamente era o futebol, né? O que a molecada da periferia queria? Virar jogador de futebol. Hoje em dia muitos querem ser músico, funkeiro. Por quê? Pra mudar de vida. E a música transformou, né? Por causa do tipo de profecias que eles fizeram, né? No funk ostentação tem muita profetização. Tu sabe que assim, ó, vou te dar uma explicação um pouco mais técnica. É assim, ó. A música no Brasil, ela é muito voltada para uma mensagem simples que tu vai entender rápido. Entendeu? Então, por exemplo, num rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade... Isso é música mesmo. É maravilhoso, mas tu viu que a mensagem é super simples? Sim, Né? É super simples. Aí você olha, por exemplo, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Hoje, tu sabe do que tá falando, mas se tu ouvir a música pela primeira vez, é ela, menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Não falou do que... Então não é uma mensagem tão simples, tu vai ter que deixar ela desenrolar um pouco mais pra tu entender que tá falando da Elô Pinheiro, cara. Tu vê? Que loucura, né? Entendeu? Então a música é assim, e tem coisas muito mais complexas, entendeu? Por exemplo, uma música cristã, às vezes ela tem um conteúdo muito mais complexo. Por exemplo, tem uma música chamada O Deus da Montanha, que ela fala assim, ó, tudo é calmo no alto da montanha, mas tudo é prazer se a vida satisfaz, mas tudo muda quando você desce ao vale. Mas não tenha medo, você não está só. O que tá falando aí? Se o cara não tiver entendimento... Aí vem o refrão. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Na montanha é calma, no vale é guerra. Entendeu? Nas provações, o auxílio ele dá. Tu entendeu? Então, já é o produtor, não, canta também. Então, você tem que... Aí você vê que tem uma profundidade de sentimentos, de conhecimento, aquilo que é divino, que traz, que faz. A música popular hoje no Brasil, independente do estilo, ela canta coisas extremamente simples e diretas. Pra mandar já porque o brasileiro gosta disso. O brasileiro é igual os outros latinos, sangue quente. Então canta algo simples, direto ali, ó, pronto. Tipo assim, eu quero te pegar e pronto. Pronto, já entendeu o que é pegar. Essa é a proposta. Por isso que faz, que tem todo esse consumo de música. Uma outra coisa que você falou sobre, estão todos ricos e tal. Vou te explicar o que aconteceu. É assim, ó. Todos eles poderiam continuar sendo pobres hoje como era antigamente. Certo? Porque tu pega hoje um funkeirinho qualquer aí, ele é 20 vezes mais rico do que era Claudinho Bochecha, que nós queríamos matar quando surgiu. O Rodriguinho, filho dele, o Gabi, ganhou em 2 anos o que o pai dele, ele falou numa entrevista, meu filho ganhou em 2 anos, quando estourou mesmo, o que eu ganhei na minha vida inteira e não vou ganhar. Mas o que acontece? Deixa eu te explicar. Por onde que vem esse dinheiro? O número de cidades no Brasil continua a mesma. Ou seja, as prefeituras que contratam é a mesma quantidade de prefeitura, praticamente. Então, por que tá girando tanto? Porque antes tu vendia o CD. E o CD, ele é uma mídia, o CD é tipo um pendrive. Não, pra quem... A maioria da juventude não sabe nem o que é um CD hoje em dia, né? Então, o CD, o CD player, né? Você gravava as músicas ali dentro, você produzia lá nos estúdios, enfim, e era feito uma reprodução de milhares, às vezes milhões, e vendia.
E isso eu tô falando do CD, que já é a evolução do vinil. Do vinil. Entendeu? Então o CD, vamos partir do CD aí, né? Então, eu comprava o teu disco, teu CD, colocava no meu computador, tirava 10 cópias e dava um para cada amigo. Então ninguém precisava comprar o teu começou disco. A pirataria daí. Era pirataria, mas assim, então em vez de você vender o teu disco a 10 reais e ganhar 100 reais, tu ganhava só 10. E os outros 90 eu dava pro meus amigos, porque eu tirei cópia. Uhum. Então tu não tinha lucratividade. De repente, começaram a anunciar que um tal do streaming, plataforma digital, cara, eu passei por tudo isso. Para mim, me reformular com isso aqui, meu amigo, você não tem noção. A evolução, né? Evolução. Você não tem noção, cara. Os estúdios foram afetados diretamente. Então, de repente, parou-se de vir aparelho de CD nos carros. Começou com um pendrivezinho que colocava de música, já não tinha mais Bluetooth, CD. vai mudando, Aí depois os celulares, né? Música ali e tal. Aí o que acontece? Então se parou de vender. Então um cantor, cara, que era pequenininho, que era um cara de bairro, ele ia lá, gravava o CDzinho dele, fazia 1000 cópias. Vendia lá, às vezes, a 20 reais. Entendeu? Então ele gastava lá os seus 4, 5 mil reais numa produçãozinha simples, que hoje não paga nem uma música, entendeu? E fazia 20 mil, vendendo CD rapidinho, e já mandava fazer mais. E aí o que acontece? Então esse cara, ele parou de vender. E como ele não era famoso, ele colocava a música dele lá no Spotify, no Deezer, e ninguém acessava, porque ninguém conhecia. Eles queriam ouvir a Ivete, queriam ouvir o Roberto Carlos, o Jota Quest, que eram famosos. Então, esses caras foram pro streaming já famosos. Quem não era, cara, entendeu? Quem não era, acabou. Esses cantores foram extintos. O cara teve que realmente procurar um emprego e trabalhar com outra coisa. Então, foi assim, quase que um suicídio em massa, um homicídio em massa de artistas novos que estavam despontando. Que reproduziam discos e ganhavam, sustentavam a sua família. Eu vi centenas e centenas desses caras sumirem, porque eram pessoas que nos procuravam, entendeu? Para fazer a produção dos CDs. Aí eu olhava e dizia, cara, isso aí acabou, arrebentou com o mercado. Porque daí o cara olhava, não tem mais CD para vender. Para que eu vou gravar 10 músicas? Não tem mais CD nos carros. Para que eu vou gravar 10 músicas, 15 músicas num disco? Para que eu vou gravar um DVD ao vivo se não tem mais toca-disco de CD, toca-CD, né? O CD player para colocar lá. Então, as pessoas pararam de gravar álbuns. Parou todo mundo, zerou. Hoje não existe mais. Tá, mas não foi tão atrás, foi recente, não, né? Foi cara, uma coisa agora, 2010, 2012, a partir de 2011 pra cá. De 2010 pra cá. Sabe? Aí, o que acontece? Os clientes dos estúdios, por exemplo, sumiram. Eu lembro, só em Itajaí, nós tínhamos 350 clientes fidelizados, cara. Era 4, 5 caminhões de disco que a gente tinha reprodutora, era 4, 5 caminhões de disco por semana que saía para abastecer o pessoal, entendeu? Porque tinha muito giro. Então eu via, assim, cantores que ninguém conheciam chegar lá, às vezes, cara, de bicicletinha, de moto, cara, na gravadora, gravar o álbum, lançar, e daqui a pouco ele chegar lá na frente com um ônibus, mais um carro de equipamentos atrás e a equipe técnica só para montar, para ele fazer um ensaio dentro da gravadora. E o cara que vinha ali de bicicleta, isso eu vi muitas vezes. Quando acabou a parte do CD, esses caras sumiram. Por quê? Porque a maioria não vendia shows. Ele ia se apresentar, então às vezes ele não ganhava nada para se apresentar. Mas ele vendia o CD, cara. Ele botava uma banquinha lá e fazia numa noite, às vezes, os 3, 4 mil reais dele. Sim. Aí a plataforma digital começou, as pessoas passaram a escutar música lá, e aí ninguém te conhece, ninguém acessa. Então, tu teve que ir para outro ramo. Quais foram os benefícios que a plataforma, que as plataformas de música trouxeram? É o seguinte... O cara gravava o CD dele, ficava famoso e ninguém nunca sabia quem era o compositor. Uhum.
Hoje tu olha um cara que não passava de um compositor que ninguém conhecia, e hoje é uma unanimidade, por exemplo, o Thierry, cara. Que é um baita compositor, né? Ele era compositor, ele não era cantor, Baita artista compositor. de palco. Primeiro, tem algumas músicas com um monte de artista famoso. Isso. E por que, por exemplo, hoje, às vezes, um compositor ganha mais dinheiro do que o cantor? Com a própria música que ele passou para ti. Sim. Porque o streaming paga o direito autoral para todo mundo. É uma coisa mais igualitária. Não tem mais como fugir. Então, por exemplo, eu comprei a tua música, coloquei no meu CD, vendi lá as primeiras 1000 cópias. Eu não te dou nem um centavo. Eu te paguei já a música, tu me cobrou lá, sei lá, vamos colocar um preço aí, R$600. Tu cobrou? Eu te paguei os 600, cara. Acabou. Agora, pra você. É minha. Se eu fizer 10 milhões é meu, eu não tenho que te repassar nada. Pela lei eu teria. Sim. Mas ninguém registrava nada. Hoje, para tu carregar a música lá no streaming, vai vir um ícone lá dizendo assim, ó, compositor, CPF. Aí, obrigado a colocar. O violonista, CPF. Batera, CPF. Todo mundo ganha. Então, por isso que você olha esses funkeirinhos que a gente olha, acaba não gostando muito da música, né? Mas por que você olha eles e vê os caras com grana? Porque hoje já faz assim, ó, pra cada um, cara. Tu ganha a tua porcentagem, aquele ganha, não escapa nada. E já vai tudo automático pra conta. Então, quer dizer, tu lança uma música, ela viraliza, tu vai ganhar com aquele cara que vai fazer um storyzinho lá no Instagram e resolve colocar a tua música ali, você já tem ali, porque aquilo é ligado no Spotify, no Deezer, nas plataformas, no Facebook a mesma coisa, no YouTube a mesma coisa, entendeu? Então o cara ganha de todo lado, uma rádio lá no caixa-prego da Índia, que tu nunca vai ir lá, tocou a tua música, executou pela internet, você vai receber aqui, cara. Então, bicho, muito doido isso, o planeta Terra consome música. Tu entendeu? O planeta Terra consome música. Não é só alguém, poucas pessoas. Ninguém vive sem música. Música é igual comida, cara. Tu escuta todo dia. Todo dia. Nem que seja o vizinho tocando, escuta. Ou seja, nós temos 7 bilhões de pessoas consumindo música no planeta. Então, o que se fez? Acabou se organizando o recolhimento dos direitos autorais. Por isso que essa galera ganha dinheiro demais hoje. Entendeu? Pô, legal, cara. Foi querendo ou não, teve o choque, né? Mas, por outro lado, teve toda uma evolução para o recolhimento de valores. Sim. Que é o grande foco do artista. Porque se fosse depender de show mesmo, que nem essa pandemia que a gente passou, e o artista tava morto. É isso aí. Claro, tem alguns que, ganham milhares de dinheiro, né? Gustavo Lima, Jorge Mateus, pessoal mais forte. Essa galera, tipo assim, eles continuam cantando, porque querem fazer negócio. Porque se eles quisessem, eles podiam parar hoje e nunca mais precisa trabalhar, né? Só que o que tem nas plataformas, que nem o YouTube da vida, né? Só que tem na plataforma. Tu viu ali, por exemplo, o aniversário? Teve a festa de aniversário do Gustavo Lima. Tinham 20 ou 25 mil pessoas perto do lado de um estádio. Não sei se foi em Minas. Não lembro onde foi. Não dava para colocar todo mundo dentro do estádio. De futebol gigante, uma arena gigante. Não caberia. Então ele fez do lado de fora aquele mundaréu. Cara, chegou para mim, cara, que o ingresso era R$250. Faz um cálculo aí, pra tu ver. Só no ingresso, fora bebida, comida. E era tudo dele, cara. Vai ter show agora. Era a festa dele. Também, 200 e poucos reais, eu acho, ingresso também, imagina. Enche então da vida. Naquela festa ali, o dinheiro, se fosse um dinheiro limpo, não tivesse gastos, né? Mas fosse um dinheiro limpo, só o que aquele cara ganha ali, provavelmente se ele soubesse investir aquele dinheiro, ele já não precisava mais trabalhar. Entendeu? Com um dia de trabalho. Entra muito dinheiro, né? Muito giro. Lado, né? É muito giro, né? Então esse é uma parte do mercado da música que as pessoas acabam meio que não conhecendo, entendeu? E daí, cara, depois de 2011, então quando eu me mudei de Itajaí,
Aí eu fiz uma outra coisa que eu queria fazer também. Eu comecei a viajar ao Brasil produzindo. Que legal. Porque lá eu ficava muito preso no sentido de, cara, muito contrato para cumprir de produção, 20, às vezes 40 contratos ao mesmo tempo. Produzindo, cara. Galera, sabe? Tinha muita prosperidade também, mas era assim... ao mesmo tempo eu tinha que ficar trancado. Então, se as pessoas quisessem ter acesso a mim, elas teriam que vir até a mim. E aí tu olhava, às vezes, os caras lá no estado do Pará... Queria produzir, mas lá, não vinha. sei lá, pelo Facebook, enfim... mas não tinha acesso, porque como é que o cara ia pegar mulher, 2 filhos pequenos, viajar para cá para fazer guia de voz, para daí produzir, para depois ele voltar de novo gravar a voz, era fora de mão. Então aí eu comecei a ir até as pessoas. E aí eu fiz isso por 4 anos, cara. Desde a ponta do Rio Grande do Sul, lá Só embaixo. Só viajando o país inteiro? Só viajando o país inteiro e fora do país também. Pô, que legal. Então aí eu conheci o Brasilzão lá, de ir lá. De lá comer como é que fala? A sopa de jambu com macaxeira. Aí tu vai lá pro Amapá comer açaí com filé de filhote. Tá, mas nessa época tu tava bem nômade mesmo, então tu ficava só perambulando, cara, não tinha lugar fixo. Pega na minha rede social aí a partir de 2012 em diante ali, cara, até, sei lá, 2017, 2018. Só rodando. Que daí começou a pandemia ali. Dá uma olhada pra você ver, cara. É só de aeroporto em aeroporto. Daí na pandemia tu deu uma parada. Na pandemia eu parei, né? Eu parei, porque todo mundo teve que parar. Essa pandemia quebrou a turma da parte da música, né? Então, cara, na minha área dentro da música só aumentou, cara. Foi uma loucura, porque parou todo mundo. Aí eles vieram procurar. Preciso fazer isso, tal, gravações online. Nossa! E, cara, na pandemia eu devo ter gravado aí por volta de uns 400 artistas. Pô, que legal. E eu nem conto como álbuns, tá? Nossa, foi uma loucura, cara. Teve caras que eu produzi, João, nossa, é até emocionante, cara, de falar assim, porque tu cria vínculo, né, com as pessoas. Então, teve caras que eu produzi o álbum ficou pronto, data de lançamento, e os caras pegaram Covid e morreram, cara. Putz. E nunca lançaram as músicas. Meu... Teve uns 30, assim. E daí como é que fica, assim, o trabalho dos caras? Fica morto? Fica... Porque daí como é que... A família não tem como lançar, porque quem que vai cantar? Meu... O cantor foi embora. Putz, estão fazendo alguns álbuns, então só... Nossa, cara, tem muita gente, cara. Teve um cara que não foi na pandemia, ele não morreu de Covid. Que eu lembro, cara, lá de Barra Velha, pô. Teve um que era de Barra Velha e ele, na verdade, ele teve acesso a mim porque ele era muito amigo do meu pai e estava sempre lá em casa. Então, e ele gostava, e ele era poeta, tipo Rolando Boldrin, fica o som da viola, e ele fala as poesias dele ali, os contos, que era o Ayrton, pô, que era delegado da Civil, o pai do Duno. Sim. Lembra do seu Ayrton? Sei, o seu Ayrton, eu tenho aqui guardado, nunca falei isso, hein? Tenho guardado ali, cara... É uma sessão de 10 faixas, que são 10 poemas. Está a voz dele, ele já tinha colocado a voz. Meu, que legal. E aí ele... Tá pronto então, Tá pronto. E eu nunca tive coragem de mostrar pra família, cara. Pois é. Tipo, pra não ter aquele momento de choro, Pô, mas seria até uma homenagem legal pra família, né? Eu acho que agora, como já passou um tempo, eu acho que já é uma coisa meio que superada na vida deles, então eu acho que é uma hora de eu fazer uma ligação, dizer, cara... Tem um produto legal aqui. Queria que tu viesse aqui, porque eu queria te entregar um negócio aí, cara. Aí, tu imagina, colocar a voz do paizão deles lá... até um negócio que se eles quiserem também... tocar e é tanta sonho coisa do pai dele. E é tanta coisa, cara. Por exemplo, esse cara, nós tínhamos lançado um poema dele só, inclusive tá na internet, chama-se Tião da Mata, Caminheiros do Pai Eterno, tá? E esse poema, ele fala sobre a tua jornada da tua vida, as coisas que tu faz, as tristezas que tu tem, as alegrias que tu passa, e no final ele diz, a grande verdade é que todos nós aqui, ele fala numa linguagem mais caipira,
Todos nós viemos, todos nós iremos passar, porque a grande verdade da vida é que todos nós somos caminheiros nos trilhos do Pai Eterno. Que loucura. Cara, ele tava se despedindo, irmão. Tu veio e não sabia, né? Que loucura. Tem muitas experiências, cara, assim, se for te contar aí. Então aumentou a demanda para ti, né, no ramo da produção na época do Covid. E outra coisa... O Tião da Mata era muito divertido. Ele era um cara sarrista, ele era um barravelense ali, nato, né? Raiz. Daquele que acordava às 5 horas da manhã lá pros barcos lá. Pô, doido. Rapaz, uma vez esse Tião, ele tava lá na minha casa, cheio de gente, cara. Lá era um risoto que ele tava fazendo. O risoto aí, ele lá na cozinha, e o pessoal aqui falando, não sei o que lá, e Deus, Jesus, e o Pai, e as coisas boas da vida, e ele era muito zoeira. Do nada, cara, esse Tião sai de lá, é uma imagem que nunca mais vai sair da minha. Ele saiu de lá e disse, gente, eu tô vendo vocês conversar, eu vou falar uma coisa. Anteontem à tarde eu tava passando ali no centro, passei perto, fui nos bancos, e o banco é perto da Igreja Matriz, em Barra Velha, para quem não conhece, né? E aí eu tô passando na frente da igreja e daqui a pouco sai o Padre Miro. Da frente? Não vai acreditar o que ele falou, cara. Ele falou assim, aí o padre olhou pra mim e disse, Tião, onde é que tu anda, Tião, que eu não te vejo? Tu não vai vir na missa, Tião? Eu não te vejo mais, tô com saudade de ti. Onde é que tu anda? Aí eu olhei pro padre e disse, pois é, padre. Eu não vou na missa, tu não vai na zona, como é que nós vamos se encontrar? Ele era muito zoeira, cara. Ele aproveitava pra tirar uma lasquinha. Ele tirava uma lasquinha, cara. Era muito divertido, cara. Meu Deus, eu ria demais, assim, cara. Eu ria demais. Ele tinha uma caminhonete da Jeep, uma caminhonete Jeep linda. Aí, às vezes, eu ia gravar uns clipes. E daí tinha que ter um lance mais de ostentação. Eu falava, ó, Tião, vem com a caminhonete aí. Ele era o motorista, cara, nos clipes. Era muito, eu vou te mostrar esses clipes aí. Era muito divertido, cara, e era só risada. Aí tem um trabalho do cara guardado. E eu tenho todas as chaves fotos, ali guardadão. Eu olho ali às vezes e falo, pô, cara, que experiência, né? Sim. Então, tu acaba fazendo parte da história da vida das pessoas, cara. Sim, se envolve, né? Se envolve. Cara, o meio que tu trabalha, ele é muito show, porque tu acaba... É que nem uma... Quando tu entra pra uma seita, pra uma igreja, porque a igreja nada mais é que uma seita também, né? Uma família. Tu cria vínculos. É que nem a gente, né? A nossa história, que nem eu fui pra tua casa lá, tua mãe cuidou de mim um tempão, e tu cria vínculos, que a gente tem vínculo até hoje. Com a minha mãe adotiva também, com a mãe Chica, que me pegou desde bebê, que me cuidou desde bebê, pô, até hoje, é mãe e pai, não tem? O pai João morreu, a mãe tá lá. Então são vínculos que a gente vai criando, e a música, ela te traz isso, né? O teu tipo de trabalho. Porque tu se envolve na vida das pessoas, porque tu não tá ali lidando uma coisa simples, tu tá lidando com um sonho, que nem tu falou do seu 99% era o sonho dele fazer aquilo. 99% das pessoas que vão pra dentro do estúdio é porque ela ama aquilo ali. Sim. Entendeu? Esse 1% é a galera profissional, que realmente tem que entrar porque precisa produzir conteúdo, então ele entra, faz o dele ali, vira as costas e vai embora. Mas a maioria é o sonho mesmo da pessoa. É aquilo ali, tem pessoas que se dedicam muito mais àquilo ali, tem pessoas que acabam abandonando por falta de foco, de força de vontade. E eu gosto muito de ajudar, cara, as pessoas assim. Eu gosto muito de viver o sonho com a pessoa, é automático, meu, cara, sabe? Não quero que o cara entre no estúdio e tenha uma experiência só profissional de entrar e fazer, não. Eu quero que ele saia dali com a visão dele mudada mesmo, cara. E que ele tenha certeza que, pô, o trabalho ficou top. Ficou top. Esse trabalho ele ouve e diz assim, pô, era o que eu queria. Ou então, superou muito a minha expectativa. Isso é legal, né? Legal quando o cara fala assim, pô, superou todas as expectativas. Isso foi massa, cara. Massa. É bem isso. Tu vê aquele brilho no olhar da pessoa quando ela sai assim, aquela coisa, pô, agora vai. Agora vai. E isso que é o massa. Aí tu foi... Vamos continuar ali. Tu foi da produção da música, agora Agora tu entrou pra tua vida também a questão do podcast. Mas eu tô lembrando a questão do podcast, que é como se fosse um podcast, mas não é um podcast, é um
bagulho ao vivo, quando o Gustavo Lima trouxe isso pra rede social. Lives. Não tem como fazer show, vamos fazer o quê? Cara, vamos levar pra dentro da casa das pessoas o nosso trabalho. E quando ele fez aquela primeira live lá, que o cara estourou de visualização, acho que foi 600 e poucos mil visualização ao vivo. Aquilo foi de uma grandiosidade, cara, uma coisa tão incrível. Cara, teve live dele que batia 2 milhões de pessoas vendo, né? Era muita coisa. Eu me assustei, a primeira live que eu vi, eu falei, cara, 600 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo. Aí tu calcula, né? 600 mil ali ao vivo ligado, mas se tu calcular, tu multiplica por no mínimo 3. É isso né? mesmo. No mínimo 3. Então tu multiplica, tu vai ter ali 1 milhão. E o fato de tu conseguir ter a honra de captar a atenção dessas pessoas. Isso é incrível. Ela parar e ouvir tuas músicas, cantar. E ele que é um cantor relativamente novo, comparado a um Chitão e Chororó que está comemorando 50 anos de carreira, né? Então, e as pessoas pararem, olhar e ouvir e cantarem as músicas dele, né? Dele e de vários outros, mas falando dele agora, né? Sim. Que é um cara que eu admiro, né? Aí depois veio a Marília Mendonça, que fez aquele estrago de 3 milhões de visualização ao mesmo tempo. Marília Mendonça é igual o Thierry, cara. Foi demais, ela era cara. Compositora, tá? Uma baita. Ela não era cantora, cara. Alguma das músicas... Ela só foi pro meio do canto porque as plataformas trouxeram tanto dinheiro pra ela... Que ela falou, agora eu posso cantar. Que vale mais a pena eu cantar, estourar eu mesmo as minhas músicas, agora que entrou esse lance, agora que o empoderamento feminino entrou para o sertanejo, mas um empoderamento de que forma? Realmente as mulheres, a voz feminina sertaneja passou a ter ser uma unanimidade. Sim, uma visibilidade muito maior, né? Foi com as irmãs lá, com as coleguinhas, depois com a Simone Maiara e Maraísa, que eu acho que foi um grande boom ali, mas teve as outras que eram cantoras solo, né? Como a própria... Que eu, inclusive, sempre que eu vou a Goiânia produzir, que eu tenho... Não tem noção, cara. Tenho vários clientes de Goiânia. Pô, que legal. Terra de sertanejo, bicho. E sai o cara de Santa Catarina para ir lá resolver, entendeu? E aí, essa menina Marília Mendonça, eu sempre uso um estúdio lá em Goiânia chamado Up Music. É um estúdio gigantesco, assim, sabe? Ele tem 2 estúdios dentro de um prédio, assim. Você escolhe qual que você quer ir. E esse estúdio, eles têm uma unidade móvel de gravação, que é um ônibus, com todo o equipamento de estúdio dentro desse ônibus, é um estúdio dentro do ônibus, que ele chega do lado do palco dos artistas, pluga tudo e grava o DVD ao vivo, o áudio. E esse era a unidade móvel que captava a Marília, pra Marília, era exclusivo dela. Eu sempre uso esse estúdio lá. Era uma baita cantora, né? É o pessoal do Up Music lá, mandar um abraço pra galera lá, só caboclo fera. E quando explodiu esse negócio do negócio ao vivo, de fazer os vídeos ao vivo, as lives, né? Aí depois veio uma outra pegada a gente tava até comentando sobre isso, com o pessoal do Flow, né? Que foi uma coisa totalmente diferente, que fugiu só das plataformas de áudio e veio para as plataformas de vídeo também, que é o YouTube, no caso, né? O YouTube, os cortes no TikTok, os cortes no Instagram, nos Reels, no Facebook, que foi a questão dos podcasts. E os podcasts hoje estão fazendo aquele boom de várias coisas, vários segmentos que também fizeram sucesso antigamente. E a maioria dos artistas estão entrando nesse ramo também de podcast. Porque ele tem uma visibilidade muito grande, tanto para o artista como para os patrocinadores, né? Acho que ele acaba sendo a evolução daquelas lives, né? Isso, é isso que eu quero dizer. Ele acaba sendo a evolução porque teve gente que teve esse clique na cabeça. Poxa, olha só, cara, que legal isso. Um monte de gente parou para ver. Então, quer dizer que se eu fizer um podcast, ficar lá 1, 2, 3 horas falando, conversando, num papo legal, num papo de bar, num papo de amigos, coisa e tal, o pessoal vai consumir. Por quê? Fugiram da frente da televisão, de Globo da vida, de novela da vida, né? Porque se tu pegar as novelas que a gente assistia antigamente, tinha ainda uma história legal, tinha uma coisa legal. Agora virou, eu não consigo mais nem assistir. É que a TV, cara, independente dessas questões de disputas políticas,
A TV nunca foi acessível. Ela não é uma coisa acessível. Entendeu? A TV é uma coisa muito cara. Sim. Porque custa caro. E hoje em dia é barato. É que assim, ó. Porque o que a TV te dá? A TV te dá uma coisa que a internet nunca vai te dar. Pode crescer o mundo da internet, ela nunca vai te dar. Que é a sincronia em tempo real. Sim. Então, por exemplo, eu publico um negócio lá falando bem ou mal de político A ou B. Uhum. Muita gente vai ver o que eu publiquei, vai concordar comigo, vai comentar. Aquele cara que está comentando, concordando comigo, ele já vai passar a verdade dele do jeito dele. Sim. Então vai ter milhões de caras falando a sua verdade, cada um do seu jeito. Então terão milhões de metamorfoses da mesma verdade que eu estou falando. Por isso que essa confusão. Sim. Então, fora o que não concorda. Tinha Estou aquele falando exercício, só do que concorda. não sei se você chegou a passar por esse exercício na escola, que a professora falava assim, vou te contar um negócio, vai passando um pro outro. Isso. Até chegar lá atrás, bicho, era totalmente diferente do que tinha falado. É mais ou menos isso. Aí o que acontece? Então a internet, tu passa a tua visão ali e cada um vai absorver do jeito que quiser. Entender, enfim. A TV não, cara. A TV tu pega, por exemplo, uma Rede Globo de televisão e você vai lá e coloca a tua propaganda em rede nacional, ela sai instantaneamente para toda a nação do mesmo jeito, com a mesma mensagem, com o mesmo preço, com a mesma notícia, os mesmos dados, as mesmas coisas. Isso a internet nunca vai dar, cara. Tu entendeu? Por quê? Porque quantos canais tem que são interessantes hoje? Já. Na internet. Portal de notícia. Sei lá, tem milhares e milhares. Então, não tem milhares e milhares de canais de TV. O que nós temos aí de mais famoso no Brasil? SBT, Globo, Band... E Record. Record, Rede TV. São as 5 emissoras ali mais pulsantes. Assim, de canais abertos. Sim. Mesmo, né? Então, o que acontece? Esses canais, eles detêm essa questão da sincronia, mesmo de entregar a informação em tempo real. A internet você até paga e faz, por exemplo, uma live com 500 mil pessoas. Só que 500 mil pessoas não dá nem Joinville. E o resto do país? Então tu não atinge. Sim. Essa é a diferença da TV. Eu acho que a TV ainda atinge mais pessoas do que a internet. Em tempo real, sim. Claro, em tempo real nem se compara. Por exemplo, quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos pegar assim, ó. Lembra quando a TIM dava um monte de bônus, entregava um monte de coisa? Nossa, você pegava a TIM, tinha milhões de coisas. Tu colocava R$5 de crédito, cara, eles te davam até o Palácio de Buckingham. Né? Pode dar uma volta lá dentro. Internet, um monte de coisa. Por que eles faziam isso? Porque, cara, o sinal deles era péssimo. Aí a Vivo não te dava nada, mas se tu caísse num buraco com o teu carro lá no interior do Maranhão, pro meio do mato, tinha sinal no celular, tu falava. Isso é a Globo. Entendeu? Isso é a Globo. Você pega a Record, que é monstra, tu vai lá no interior do não vai assistir. A Globo tu vai assistir. Lá no Maranhão, cara, nós estamos falando de quase 4.500 quilômetros de distância daqui. Então, isso, a internet chega lá. Só que chega com 1.000 portais de notícia, cada um falando de um jeito. A Globo chega lá de um jeito só. A Record chega de um jeito. Isso a internet não te dá. Entendeu? Eu vou fazer uma live no YouTube. Tem 1 milhão de pessoas assistindo. Entendeu? Beleza, 1 milhão é muita gente, né? Sim, só que faltou 119 milhões de pessoas que não viram. E aí? O que você vai fazer com esse montante aí? Como é que tu faz isso? Para fazer eles receber isso em tempo real? Não recebe. Então, essa é a diferença da internet para a televisão. Por que o povo hoje prefere tanto a internet? Porque a televisão faz aquilo que eu falei no início do podcast. Ela recebe a notícia e faz o que quer com a notícia. Sim. Se ela simplesmente pegasse a notícia, o cara estuprou. Então tá aqui, ó, o cara estuprou.
Beleza, não. O cara estuprou porque ele é um branco que não gosta de negro, daí ele já bota essa confusão toda no meio, e o povo já fica mais revoltado ainda e vira essa bola de neve, mas tal. Pra TV é ótimo, só aumenta a audiência. Mas Sim, vai aumentar a audiência, trabalha em cima disso. Mas e o quanto que você acaba deixando a mente das pessoas poluída? Sim. Com uma coisa que não é positiva. Tu entendeu? Esse é o problema da TV. Daí então eu prefiro mais ir pra internet, que eu controlo o que eu quero ver. Com a ponta do meu dedo. O que eu quero ver. Foi o que a gente falou aquele dia. Então eu adoro isso. Beleza? Ok. Aonde que entra o podcast hoje? Nessa história toda. Uhum. O podcast, eu montei um estúdio de podcast com a Lu. Uhum. Por quê? Porque acabou a pandemia. A gente pôde novamente, em vez de eu ficar trancado em home office produzindo, eu pude voltar a receber pessoas para vir em casa, fazer um churrasquinho, fazer uma festinha de aniversário, conversar, trocar ideia, fechar negócio, né? Uhum. Aí, quando isso se abriu, eu pensei, cara, vou montar um estúdio. Mas aí eu comecei a analisar os prós e os contras. Então, por exemplo, vou montar um estúdio de música aqui, mas os meus clientes não são de Santa Catarina. Santa Catarina não tem assim uma coisa muito exponencial para música profissional aí, artistas que vão realmente girar, é muito pouco. Então, se eu montar um estúdio aqui, eu vou ter que trazer as pessoas para cá para o estúdio. Então eu vou começar um problema que eu já resolvi lá em 2011. Sim. Não vou fazer. O que eu posso investir? Aí tu viu que o mercado tava... Aí eu fui dar uma olhada no mercado e vi esse formato de podcasts, que eu já gostava de ver ali, algumas coisas. E aí eu comecei a olhar com os olhos do produtor, um olhar de marketing. Então eu disse, cara, eu sou um cara dos bastidores. Não sou o cara para ter o meu podcast. Eu vou montar um podcast e ninguém vai ver. Entendeu? Porque tem que ser... Bastidores, né, cara? Não é... O teu negócio é o cara ali da frente. Atrás da televisão mesmo, ali filmando e fazendo. Tipo assim, você gera a tendência que ninguém sabe que foi você que gerou. Entendeu? Essa é a vida de todos os produtores em qualquer área no Brasil. Sim. Tu come o arroz, mas tu não sabe quem é o produtor rural que fez a plantação, cuidou, limpou. Não sabe, só você recebeu o arrozinho branquinho ali. Sim. Né? Uhum. Então, aí eu olhei e disse, cara, interessante isso aqui. Eu acho que tá aqui uma boa proposta. Aí tu trouxe pra Joinville. Aí eu troquei uma ideia com a Lu. Falei, tô pensando nisso, o que tu acha? Todo mundo vê. Aí eu comecei, então, a fazer um estudo de mercado. Consome também, Lu? Consome também? Não, eu também assisto muito podcast. Aí o que eu fiz? Aí eu peguei e fui fazer um estudo já via Google, aqui em Joinville, porque eu já estava em Joinville. Sim. Aí comecei a fazer um estudo, olhar, coloquei lá, podcast em Joinville. Não vi nada. Só que a minha ideia era o seguinte, cara, mas eu quero montar um estúdio desse para prestar serviço. Sim. Tipo assim, eu sei que dá muito trabalho de tu ter um podcast, é inviável. Cara, é caro. E é inviável, tipo assim, tu não tem tempo. Como é que tu vai largar tua empresa lá pra vir, pra gravar montar um estúdio, aí tu vai ter que... Quem que é a tua equipe técnica pra poder editar, girar, fazer a parte de social media do estúdio, do teu podcast? Senão ele vai morrer na casca, ninguém vai ver. Verdade. Né? Aí então foi a hora que eu olhei e vi ali uma possibilidade. Fiz uma isca de mercado, uma pré-divulgação. As pessoas vieram em massa, assim, cara, sabe? Tipo assim, uma média de 80 pessoas por dia perguntar. Como é que eu faço para alugar? Como é que eu faço para ir aí conhecer? O meu sonho, eu gostaria de fazer e tal. Aí então eu vi que teve um feedback, né? Sim. Teve um retorno. O mercado realmente era bem atrativo. Aí então foi quando eu falei para a Lutz, vamos montar a estrutura, né? Uhum. Vamos montar essa estrutura. Que ficou bem legal, bem top. Então, assim, o que acontece? Eu vejo muitos e muitos podcasts por aí que são, tipo assim, não dá nem para chamar de amador, cara. O cara vai pagar 50, 60 reais num microfone e querer
e querer fazer sucesso na internet entregando uma péssima qualidade. Mas vale fazer aquilo que tu falou que dia, né? Filma com o celular que fica melhor. Entendeu? No meu caso aqui, não tem como. Porque, por exemplo, você quer alugar o estúdio, né? Você vai pagar um valor X aqui pelo aluguel, pelas edições, pela equipe que está aqui, certo? O que eu vou te entregar? Um microfone de R$80, um cabo que não tem aterramento, um sistema de áudio de captação com uma péssima conversão, uma captação de imagens que vai ficar complicada para você. Não, cara, tu tem que sentar aqui, essas dificuldades você não pode sentir. E nem se preocupar com isso, né? E nem se preocupar com isso. Eu recebi aqui os CEOs, né, de uma empresa que está franqueada. Os caras venderam 200 lojas. Cada franquia, 600 mil. Ou seja, aí ele faz um podcast, para os investidores dele vai ficar uma porcaria, acabou. Olha o prejuízo que eu vou dar para ele. Agora, se ele vem aqui e senta, faz um podcast com uma imagem legal, um ângulo legal, muito bem feito, tecnicamente olhado por quem já trabalhou com TV, com rádio, com gravadoras, tem muita estrada no negócio, né? Isso é legal, que tu tem bagagem. Exatamente. Tu tem bagagem, tanto então, no áudio quanto no visual também. E aí a entrega disso é outro nível, entendeu? Não é o meu podcast que eu posso fazer de qualquer jeito, colocar um celularzinho ali e gravar. Não, cara, a pessoa tá pagando. Então a entrega aqui é outra história. Sim. Né? Você não vai lá na, sei lá, fala uma marca de roupa aí. Não fala pra comprometer, pelo amor de Deus. Uma marca top. Eu vou lá na Lacoste. Você vai lá na pegar uma coisa, comprar uma camisa que a hora que você lavar ela acabou? Encolhe. Eles não podem te entregar isso pelo preço do que eles te vendem. Aqui, eu procuro, como toda a vida foi na minha vida, entregar algo muito além do que a pessoa está pagando. Sim. Pra ela ter a vida dela mudada, cara. Tá, e hoje tu faz toda a questão, tanto do vídeo quanto do áudio. Tipo, o podcast inteiro. Sim. Chega aqui, ó, Ismael, eu quero fazer o meu... Tipo, tem artista, não é artista, a gente chama de projeto de artista. Um projeto de artista que é ficar famoso, quer fazer um podcast. Hoje já é famoso, que nem tem alguns aí que tem, né, os seus inscritos, 50 mil inscritos, 100 mil inscritos, tanto faz. Aí a pessoa quer ficar famosa, mais famosa que já é, né? Aí ele vem aqui, eu quero fazer o meu podcast, entrevistar um pessoal, coisa e tal. Que tipo de trabalho que tu oferece hoje aqui? Assim, além tem a estrutura, né, que eu vejo aqui que, pô, é top. Pra quem quiser, eu recomendo muito, não só porque é meu irmão. É o patrocinador oficial aí, ó, VSB, que é, né? Carimbo, né? O carimbo da empresa. É de qualidade e, assim, ó, o produto que ele oferece hoje, pelo que eu tô vendo, cara, é bem superior a muitas coisas que eu já vi. Eu já vim de outros podcasts, até faço o meu Lacatati, né, que a gente acabou parando por causa de um outro trabalho meu, de outro projeto meu. Daqui a pouco vamos retomar isso aí. Mas já estamos retomando já com a primeira entrevistada, Ismael, cada um outro negócio. Então, assim, ó, o bagulho aqui é de profissional, não é brincadeira. Não é brincadeira. E hoje tu tá oferecendo um trabalho que nem tu falou. O cara vem aqui, o cara senta, ele não se preocupa. Tu pode acessar lá no Instagram do VIP Studio Barra Podcast. Entra lá no Instagram, tu vai ver os podcasts que são feitos aqui pelos profissionais, que fica top. Tu quer ver fica muito bom. Quer ver só um detalhe? Fica muito bom. Nessa corrida eleitoral nós estamos aí, faltam aí uma semana aí praticamente para as eleições. Passaram aqui muitos pré-candidatos e candidatos, muitos, tá? Passaram e gravaram muitos podcasts. Muitos deles locaram o estúdio e muitos também vieram como convidados de outros apresentadores que são aí, que alugam o estúdio ou que são da casa, enfim. Passaram aqui deputados federais já indo para terceiro mandato, certo? E candidatos a deputado federal, estadual, tentando o primeiro mandato. E os cortes que saíram daqui, eles postam nas redes sociais deles, né? Para nós é muito bom, porque agora é uma época de muita divulgação nessa parte, e também por honrar a presença da pessoa aqui, né? Colocou na agenda dela, veio até o estúdio. A gente entrega ali alguns cortes para eles.
Aí, cara, esse formato de cortes, você vai lá na página da grande maioria deles, se não todos, e você vai ver as visualizações. Os cortes que eles pegaram daqui são os vídeos de campanha com o maior número de visualizações. Então você imagina o tamanho da colaboração de você entregar uma boa qualidade, entregar uma boa qualidade de vídeo e áudio sincronizados, cenário, edições, para a própria política, tanto do nosso estado quanto de outros estados, da política brasileira. Então você pode somar na vida de muitas pessoas que vão entrar pela primeira vez, outros que já estão. Então eu olhei tudo isso e disse, pô, que legal, que coisa frutífera, um trabalho massa. Que coisa louvável. Agora você imagina só, eu tenho sentido nas empresas, certo? Sim. O quanto que as empresas têm entendido a importância de ter um podcast do teu conteúdo, um podcast ou diário ou semanal, entendeu? O grande detalhe é a entrega. Não dá para mim, eu tenho uma empresa lá que é uma multinacional, pô, eu gostaria de fazer, mas não tem ninguém que faz. Aí vai lá, põe na mão de um cara inexperiente, que tem muita gente que é o famoso metido, né? Eu sei fazer, porque eu aconteço, não tem resultado, mas eu sei, eu aconteço. Mano, o que eu tô falando aqui é que pode trabalhar, meu irmão, cai pra dentro, faz, é isso aí mesmo. Eu já passei dessa fase de que se eu faço, ninguém pode fazer. Todo mundo pode fazer mesmo. A diferença é que tu entrega um produto de qualidade. Agora, aí é que tá. E o nome da multinacional lá, como é que fica? Como é que é a entrega disso daí? É que nem o artista, a pessoa que quer ficar, né, quer virar um artista, quer fazer um trabalho legal, quer fazer um podcast legal, não adianta, que nem tu falou, pendurar o celular lá e ficar tentando falar. Cara, não vai ficar um negócio legal. A gente vê vários, né? Já vi alguns aqui em Joinville que tentaram montar, não ficou legal. E com a estrutura toda que tu oferece hoje aqui, a pessoa chega, faz um trabalho massa, tu entrega um produto de qualidade que ele pode postar no Instagram dele, que ele pode postar nas redes sociais, no YouTube, né? Exatamente. Né? Que vai dar resultado. Ó, essa semana eu tive uma reunião aqui com o Vinícius, um cara incrível, ele tem uma página de notícias e dicas gastronômicas, que é aqui de Joinville. Ele tem aí por volta de uns 70 mil seguidores, tá? E ele vai transicionar o conteúdo dele pro YouTube, em formato de podcast. Legal, que chama muita atenção. Ele tem um ticket médio de preço alto, tá? Para cada divulgação, para ir lá na tua loja, não sai barato, entendeu? Ele tem um preço bom, ele me passou isso. Mas o que acontece? Ele vai pro YouTube, cara. O cara vai cair. Quando ele cair ali, que começar a viralizar os cortes dele, sim, tu imagina para onde vai a monetização. Entendeu? Então é você entender o mercado, para onde ele está indo. E lembrar, né, que é um processo, né? E o que é que faz o podcast ser tão consumido? É a curiosidade de informações. Aí é que vem o detalhe. Aqui não é um programa de TV. Você não está me entrevistando. Nós estamos batendo um papo. Não tem esse negócio de quem você é, estatísticas. Não, eu falo o que eu quiser aqui. Entendeu? Sim. Então, o público gosta de ver isso. Por quê? Eu gosto de ver isso. Sim, uma forma mais simples, né? Exatamente. De repente eu tô lá girando o feed lá, sei lá, ou do TikTok, ou do Instagram, ou do YouTube, enfim, de repente cai um monge falando algo sobre a vida, cara, que se, puxa, eu nunca pensei por esse formato. Que nem eu ouvi ontem uma frase, o mais importante não é o quanto você ganha de dinheiro, né? O mais importante não é o quanto você ganha, mas sim o que você fornece. Então, esse é um princípio para quem gosta de prestar serviço. Fornecer algo que a empresa pode fazer com toda seriedade, pode fazer com toda qualidade, não vai deixar a desejar,
tá bom? Porque, assim, eu montei um podcast. Às vezes tu entende bem de vídeo, mas você não entende nada de áudio, cara. Sim. Áudio não é só vir aqui, pluga o microfone aqui, põe numa mesinha de som e tal. Tá, beleza. Esse aí é o mínimo. E depois, o que você vai fazer com esse áudio? Você sabe masterizar um áudio? Você sabe como fazer isso? Controlar as frequências para essa pessoa daqui 10 anos ouvir o podcast que ela gravou há uma década e ouvir o áudio, poxa, tá gostoso do áudio. Aquela coisa limpa. Como é que você vai fazer isso? Existem padrões, né? Tem gente que estuda 20 anos para conseguir fazer isso, tá? A maioria da dificuldade do pessoal é isso, né? Não sabe fazer o trabalho do bastidor. Exatamente. E aqui tu tem tudo isso. Exatamente. Tem tudo isso. Temos tudo. Esse aqui é um estúdio de podcast, aqui do lado tem outro estúdio de áudio profissional, que é o nosso grande carro-chefe, que rola as produções musicais, as trilhas sonoras, a gente atende os artistas, faz os negócios, entendeu? Semana passada a gente fechou agora a cobertura musical do maior evento o evento gospel do mundo, cara. Os caras ligaram, abril é vocês aqui. Que legal. Com um projeto que foi gravado na pandemia. Poxa. Entendeu? Então isso é só a experiência que vai trazendo. Então, quem está começando, quem está fazendo, cara, estuda, cara. O segredo é estudar. Estuda e você vai aprender muito com os erros, tá? Aliás, tu aprende com acerto, né? Sim. O erro só te faz refazer, né? Mas, enfim, você vai aprender muito assim, com a prática, com as repetições, e daqui a pouco, uma hora, você vai começar a ter um resultado legal, entendeu? Pro profissional liberal, para a empresa, para a instituição que não tem tempo para esperar esse ou aquele aprender, então ele realmente precisa do quê? De uma prestação de serviço para ter um podcast. Porque hoje a vida se resume no seguinte, o cara tá com o celular aqui, ele tá com o dedo assim, ó, não gostou? Põe para baixo. Joga para cima. Até se a qualidade for ruim, tu acaba, mesmo que tu te prenda ali por 2, 3 segundos, se a qualidade for ruim, tu já vai para cima. Vem um gato ali, tu olha, que gato bonito, tchau. Vem um cachorro, cachorro bonito. Vem um macaco que pulou na água, que legal. Vem uma notícia política, você fica com... Tchau. Mas quando vem um formato de podcast, você para, cara. Você quer ver o que vai sair ali. O que estão falando. E isso aqui é o sucesso do podcast hoje, que você faz, às vezes, o conteúdo da tua empresa, cara, explodir de venda, tá? Então, é para cá aonde o mercado vai emergir. Quem tem entendido já, que já tem muita gente, mas muita mesmo, eu posso te falar aqui, porque nós estamos indo para 100 podcasts gravados, tá? Quem tem entendido isso, tem entrado de cabeça, e os resultados são maravilhosos, cara, maravilhosos. É que nem quando surgiu a internet em si, né? Quando surgiu a internet, sim, também, aquela coisa, né? Cara, eu vejo o ser humano é complicado, né, cara? O ser humano é complicado. Tudo que é novo tem aquela resistência inicial. Sim. Aí depois que vê que um monte de gente tá fazendo sucesso, um monte de gente tá conseguindo alcançar alguma coisa maior, aí fala, pô, devia estar lá também. Né? Assim foi a eletricidade lá atrás, depois o telefone, e é por isso, depois sabe, a internet. João, e é por isso, sabe, João, que a gente... a gente acaba deixando o estúdio à disposição para as pessoas que quiserem vir conhecer, para as pessoas que quiserem vir já alugar para trabalhar, para fazer, para gerar conteúdo, sabe? Começar a se relacionar com as pessoas, com o público, porque o que adianta uma distribuidora de bebidas se não tiverem as pessoas para comprar? Verdade. Do que adianta uma especialista em alimentação se não tiver as pessoas para que ela ensine sobre alimentação? E como que ela vai chegar nessas pessoas? Ela pode usar a TV, só que a TV é um pouco inviável na questão financeira. Você vai pegar uma emissora grande aí para querer divulgar, para ir lá fazer um programa, às vezes você vai gastar 100 mil reais, cara, para ir lá falar 5 minutos. Entendeu? Pra quem quer conhecer, tu tem que passar o endereço, onde é que fica certinho. Então, eu sei que fica aqui no Jardim Sofia, eu só não sei. É aqui próximo ao Shopping Garden, né?
fica 1 minuto aí do Na zona industrial de Joinville, aqui perto do... Zona Norte aqui, né? Perto daquela balada que faz... Isso, do Square Garden. Do Joinville Square Garden, né? Isso. Temos aqui a rua Manuel Silveira, né? 468, o número de telefone, também o WhatsApp, que é o que a galera mais... Todo mundo liga antes, Mas né? tu coloca no vídeo ali pra nós, depois que tu é o produtor. Coloca o vídeo pra nós certinho. Fácil. O pessoal da equipe, ó. O pessoal da equipe. A equipe tá aqui atrás. Tem uma aqui na frente e mais uma aqui atrás. Então, ó. Tem que colocar o Instagram também. Quem quiser, acessa o Instagram, dá uma olhada no material. O material é bom pra caramba. O pessoal que tá fazendo agora os podcasts aqui, como a gente tá fazendo hoje, teve vários podcasts que foram feitos aqui. Pra quem tem curiosidade de conhecer a casa, é bem facinho de chegar. Vem pela Zona Norte, chegou na rotatória, na frente do posto de gasolina ali, tu entra. Essa é a Rua Manuel. É uma casa laranjada, bem... Tu vai entrar, vai ser bem recebido, vai ter aquele cafezinho que ele fez pra mim, maravilhoso. E assim, ó, hoje tu já criou pacotes pro pessoal. Vim aqui, temos João, pacotes. Vim aqui, João, quero fazer meu podcast. Que hoje uma tô coisa fazendo muito aqui, importante de falar aqui. Eu sou da casa, então a gente vai fazer uma pergunta. Mas, assim, ó, eu vim aqui, primeira vez, conheci, gostei, eu quero fazer uma experiência, quero fazer meu primeiro podcast. O que tu tem pra oferecer hoje aqui? Então, assim, ó, uma das coisas que eu noto de dificuldade das pessoas. Mas como que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém. Quem que vai me entrevistar? Nós temos uma bancada muito completa aqui de entrevistadores, enfim, de mediadores, a galera que sabe apresentar o podcast para ajudar, para atender. Eu gostaria de um podcast com uma mulher, temos apresentadoras. Eu gostaria de podcast com homem, gostaria de podcast de humor, temos. Entendeu? Queremos um podcast com um especialista em gastronomia. Temos aqui consultores internacionais de gastronomia. Queremos um podcast com pessoal especialista na área de turismo e viagem. Temos aqui o pessoal que é da CVC. Sim, entendeu? Legal. É só avisar e montar e organizar. Então, temos muitas áreas, a parte dos esportes, parte de jogos. Nós temos todas as áreas que precisar, sabe? Parte artística, que também em Joinville é muito forte. Esse é para aquele que quer ser entrevistado no caso. Às vezes a pessoa não sabe como fazer, ou ela vai precisar de uma assessoria para fazer um roteiro de assuntos. Porque como tu tá começando, às vezes é um pouco mais difícil chegar e meter a cara. Então precisa de um roteiro, de um acertado para entrar na mesa aqui e fluir legal. A gente tem todo esse suporte. É igual andar de bicicleta, né? Depois da segunda pedalada vai embora. O mais legal do podcast é justamente isso. Tu não precisa te preocupar porque é um bate-papo. Sim. Não é uma coisa que você vai entrar aqui agora e ter que ter uma desenvoltura super master. Não, cara, tem gente que faz podcast bebendo, fumando, tem cara que faz podcast rindo, tem cara que faz de tudo que é jeito. Por quê? Porque o lance é o livre, o esporádico. Sim, né? sim. Isso. O Pet, verdade, teve uma gravação da Compet aqui. Pessoal começamos também desse meio do Pet, a galera que gosta dos animaizinhos, dos bichinhos, que quer de repente divulgar a empresa, a loja, que quer falar sobre as coisas dos pets, saúde, adestramento. A gente também tem conteúdos para isso, né? Tem várias áreas, cara. Tá, esse aí é o pessoal, pelo que eu tô entendendo, esse é o pessoal que quer ser entrevistado, mas tem aquele outro lado que quer ser o entrevistado, quer fazer mais ou menos o que eu tô fazendo contigo aqui agora. Aquele cara quer vir aqui, tipo, fazer um programa dele, programa do Juquinha, programa do Ismael, programa do João. Quero fazer o meu podcast. Eu vou dizer que nem aquele pessoal que já sei de tudo, sei fazer, só quero sentar aqui, chamar a pessoa que eu vou entrevistar, colocar na frente, entrevistar, fazer o meu vídeo ali pra mim seguir minha vida. Do meu jeito, porque eu quiser. Isso, esse trabalho foi feito exatamente para esse cliente. Isso. Aí tu tem pacotes também para esse cliente também. Temos pacotes. É isso que a gente quer saber. Sim. Temos pacotes de podcasts. Você pode vir aqui, se você tem pessoal para a tua edição, você vem aqui, capta as tuas imagens e faz a edição sozinho. Faz a edição sozinho. Se eu quero fazer o podcast ao vivo, eu quero que você grave e você edite para mim.
Me entrega o material pronto. QR Code, as marcas d'água, as legendas, os logotipos no vídeo, que fica muito legal. Ficam muito legais os vídeos, né? Mostra um profissionalismo ali, né? Então, isso a gente também fornece, e esse é um dos carros-chefes aqui. Na verdade, cara, isso é coisa básica, né? Isso aí é o mínimo que tem que ter, porque o logo da empresa, aberturas, vinhetas, tudo isso a gente tem aqui à disposição da galera que quer... Não, isso que é legal, porque o cara veio aqui, ó, gravar. Por exemplo, né, eu tenho mais pessoas que eu conheço que querem fazer também os seus podcasts, tem até a própria Tati, que é parceirona minha, a gente faz alguns negócios junto, que é muito legal, cara, muito legal. O cara vem aqui, faz o vídeo, faz o podcast dele, faz o material e leva e faz o que ele quiser também. Né? Ou de repente fecha negócio com a casa, eu quero fazer um podcast por semana, quero fazer 2 entrevistas por semana, dá horário, dá para fazer também, né? Quero fazer um programa semanal. Nós temos uma grade de horários aqui bem ampla, sabe? E também temos... Por enquanto, né? E temos outros estúdios que deixam ainda mais amplo, porque você vai poder escolher, né? Eu quero no estúdio tal, quero no estúdio, por exemplo, isso é uma área de gastronomia para bares, né? Área gastronômica aí dos bares. Aí, você vai pegar um podcast, de repente, com um ambiente mais de pub. Entendeu? A gente também pode preparar para a pessoa poder ter isso à disposição dela, sabe? Tu faz o trabalho louco também, pelo que tu me falou. Aí tem... O cara quer fazer um podcast lá no bar dele, por exemplo. Por exemplo, vamos pegar um bar aqui, Dona Francisca da vida. Eu quero fazer um podcast aqui no Dona Francisca, porque vai pegar o pessoal, vai pegar um ambiente de música e coisa e tal. Esses podcasts são os mais incríveis, entendeu? Que é massa, né? Então nós temos uma unidade móvel de estúdio para podcast, tanto de áudio quanto de vídeo, entendeu? E a gente vai até a empresa. Aí a pessoa liga, Ismael, teus estúdios são maravilhosos, mas a gente queria manter a identidade visual do ambiente da nossa empresa aqui, fazer na nossa sala de reuniões ou na nossa recepção mesmo, que para quem olhar vê que é na empresa. Vocês teriam como vir até aqui e gravar o podcast pra gente? Então, esse é um diferencial aqui do estúdio, porque nós temos uma unidade móvel para as gravações externas. Aí não fica só preso aqui. Não fica só preso aqui, nós vamos até as empresas, entendeu? Vamos lá atender a microempresa, a multinacional, a pessoa que... eu tenho um trabalho, eu sou psicóloga. Você vai lá, dentro do consultório dela, para gravar o podcast, se a pessoa quiser e tiver estrutura, né? A gente fornece todo esse trabalho. Esse é um diferencial, tá? Esse é um diferencial, porque o futuro dos podcasts não vai ser ficar preso dentro de um estúdio. O brasileiro não nasceu para isso. Não nasceu ficar preso, é verdade. Não, é para ir para a parte externa mesmo. Então, nós já fazemos esse trabalho, que é um trabalho de muita relevância, porque isso contribui demais para as empresas, para os clientes, né? O setor religioso, que são as igrejas, né, cara? Todos os segmentos... todas as áreas, associações, confederações, né, que tem muitos associados ou confederados que precisam ter esse feedback, trocar ideia, falar. Essas pessoas, hoje, o formato para você se comunicar com essa galera é através de podcast, meu. Isso que é legal, cara, meu. E para quem tem curiosidade, eu recomendo, faz o seu podcast, coloca nas suas redes sociais, que o resultado ele vem de uma forma avassaladora. O conhecimento do pessoal, assim, vou falar por mim, tá? Eu fiz, acho que uns 3 podcasts, antes de começar um outro projeto que eu tinha já alinhado, acabei fazendo uns 3 podcasts com a Tati. E, cara, é engraçado porque o pessoal que assiste, muita gente assistiu e gente que chega e te para assim, eu vi tu no YouTube lá, no podcast. Legal. Por intermédio de pessoas que seguiam a pessoa que tu tava fazendo. Feedback. É muito legal isso, cara. É muito legal. É muito legal.
Entendeu? Aí, pô, numa dessa o cara te liga pra você porque ele viu que tu tem uma área de negócio que é interessante pra ele, e aí? E até pra empresa, né? Até pra empresa. E quando a pessoa te aborda assim, ela não veio muito pra negociar, não, ela veio pra sacramentar, meu. Ah, você tem, o teu produto é de venda? Ela já chega pra comprar. Entendeu? Ela não chega pra ver qual que vai ser, não. Isso aí ela já viu no podcast. E o conselho que eu dou também para quem quer fazer, para quem quer, né, tu é o produtor, mas para quem quer vir aqui ficar atrás do microfone entrevistando, cara, arruma um bom patrocinador, traz já contigo, porque assim, ó, resultado, tanto para ti quanto para a empresa que vai patrocinar o teu podcast, ou se tu mesmo quer patrocinar, botar tua marca aqui na televisão, aqui, ou enquanto tá falando, vai ficar aparecendo a tua marca, a marca que tu trazer. Então, assim, vai trazer para a empresa ou para ti mesmo prestígio, vai trazer mais cliente, e não tem como não dar certo. É um negócio que vai dar certo, entendeu? Até pela estrutura que tu tem. E é uma continuidade. O trabalho, né, que tu faz aqui é top, cara. Top. Uma continuidade. E vamos fazer mais, né? Você é sempre bem-vindo, né? Você sabe que aqui a casa é tua, né, cara? E já tenho mais um pessoal já que eu já entrei em contato para fazer também um podcast, tu vai gostar pra caramba. Cara? Aham. Fazer o pessoal do poker aí. Ah, com certeza. O pessoal do poker, até entrei em contato com o pessoal que é dono de uma casa de poker aqui em Joinville, bem famosa, a maioria dos jogadores vão lá. E ele falou, ô João, pode firmar aí que nós vamos aí pra meu, porque tu é o treinador aí, né? Que tu é o campeão aí, eu tô sabendo. Não, só jogamos, só fazendo bonito. É que são assuntos que chamam a atenção, né? A gente com certeza. Traga conteúdo, traga pessoas com conteúdo, pessoas que realmente vão agregar no teu as feed. Curiosidades, né, cara? O brasileiro gosta muito da curiosidade. Mesmo, quando eu vejo, eu tô parado pra ver o que vai sair ali, né? Ah, Ismael vai ficar sentado, só escutando como é que joga poker aqui. Ele quer não. Não, eu já fiz alguns cursos aqui gratuitos, né? Ouvindo os especialistas falando aqui, né? Aprendi um monte. Várias áreas. Se precisar, nem vai nele. Pode falar comigo que eu conto. Tô brincando. Mas, João... Gostou, Ismael? É isso aí, João. Top, né? Terminando aqui, ó. Tá curioso? Quer conhecer mais a casa? Vem aqui para VIP Studio /podcast, que tu tem todo o material, toda a estrutura que tu precisa para fazer o teu podcast profissional. Não é coisa amador, não. Aqui o cara é profissional, tá? Profissional mesmo, eu assino embaixo.